Então, por exemplo, apesar de muita gente me chamar de pastor, porque eu prego, eu sou pregador, não sou teólogo. pastor. Eu sou teólogo. Eu tenho um perfil pastoral porque eu ajudo pessoas, mas eu não sou pastor de igreja, nunca fui. E isso veio de uma decisão, eu decidi não ser pastor, porque eu tenho características para sê-lo. Mas eu decidi ser um comunicador que atinge todos os públicos. Para isso eu não posso ter um cargo tão nobre, mais direcionado e nichado como o de pastor. Então eu respeito quem me chama de pastor, não tem problema nenhum, mas eu sou apenas um mensageiro, só isso. Eu não tenho uma igreja, nem vou ter. Dificilmente o rico entrará no reino dos céus. É verdade? Claro, está escrito. Tudo que está escrito é verdade. Mas por que é difícil? Porque o rico é ruim? Não, porque ele é 0,6 da sociedade. Então, pelas estatísticas, vai ser menos rico no céu do que pobre. Por quê? Porque tem 99,4 é pobre. Ou classe média baixa. Então é estatística, não é porque o rico não é ruim. Ou seja, quando chama um jovem rico e Jesus fala para ele, larga tudo, vende tudo que você tem e me segue, a gente tem que lembrar da primeira pergunta que ele fez para Jesus. Mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus fala, cumpre os mandamentos. Ele responde, já tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus responde falando o seguinte, se queres ser perfeito, aqui já não está falando mais de salvação. Salvação você já tem porque está cumprindo os mandamentos e me procurou, que eu sou o autor da vida. Mas se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Por quê? Você vai largar uma natureza que seu pai ou você construiu e eu vou te dar uma riqueza muito maior do que essa. Mas como é que a gente traduz? Jesus queria ele pobre. Não tá escrito isso. Afinal de contas, a gente não fala que se a gente entregar no altar vai ser restituído 7 vezes mais? Que tudo que a gente planta, a gente colhe 30, 60 e 100 por um. Pra gente vale, pro jovem rico não valia? Pro jovem rico ele ia ficar pobre? Então se você parar para estudar a Bíblia, você vai ver que prosperidade é um princípio. Bom, queridos, vimos aqui esse vídeo onde Tiago Brunet ele está falando que ele tomou uma decisão muito importante. E nessa decisão, ele fala que ele não seria pastor. E se você parou para perceber, ele fala sobre o que ele faz, que seria um mensageiro, que ele seria uma pessoa que estuda teologia, e isso estaria meio que combinando com o chamado pastoral. Mas será verdade que todas as pessoas que estudam teologia e que têm a fluência no falar, será que estaria confundindo com o chamado pastoral? É isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos hoje que você possa reagir comigo nesse vídeo. Queridos, eu entendo, isso daí vai ser um entendimento que eu vou passar para os amados e quero o seu comentário, tá? Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, compartilhe nas suas redes sociais. Mas, querido, eu entendo que todas as pessoas que estudam teologia não necessariamente são pastores, porque a Bíblia, ela nos orienta a estudarmos a palavra de Deus. Então, todos que estudam a Bíblia são teólogos. Muitas pessoas vão falar assim, não, mas não tem o certificado de teologia. Os primeiros apóstolos também não tiveram. Eles eram na prática, queridos. Bom, enfim, isso daí poderia trazer até uma outra reação. Mas o que eu entendo é que todas as pessoas que estudam a Bíblia, pelo menos, são pessoas comissionadas a falar o Evangelho. Porque isso é uma missão. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, isso é uma missão dada pelo Mestre. Isso está inerente a toda pessoa que é cristã. Aquele que estuda e até aquele que não estuda. Você tem que falar a palavra de Deus. Mas pastor não é uma missão somente, é um chamado. Então há uma diferença que eu entendo que não se confunde com a missão. Missão todos nós temos, mas pastor não é somente uma missão. É um chamado. Vamos falar um pouquinho mais para poder reagir sobre esse vídeo do Tiago Brunet? Bom, para falar sobre pastor, a primeira coisa que nós temos que falar é que é um líder espiritual, que é chamado para cuidar, ensinar e guiar o povo de Deus. Lá em Jeremias, no seu capítulo 3, verso 15, ele vai nos ensinar o seguinte, olha o que diz. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E isso, queridos, vai mostrar os verdadeiros pastores, que são aqueles que Deus chama para nutrir a espiritualidade do seu povo. Mas vamos falar também um pouquinho em Efésios, no seu capítulo 4, versos 11 e 12, que vai falar um pouco sobre a responsabilidade de ensinar e cuidar. Olha o que diz a palavra.
Paulo diz que Cristo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. E isso quer dizer, queridos, que é muito mais do que a missão de falar da palavra de Deus. Tem todo um cuidado, tem muito mais coisa. É ensinar, é cuidar, é estar presente. Tem ainda a parte de que tem que ser humilde, tem que ser um exemplo de serviço e humildade. Olha o que diz 1 Pedro, no seu capítulo 5, versos 2 e 3, que diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Bom, queridos, é muito importante nós falarmos sobre isso, porque não é fácil nós fazermos essa diferença. Muitas pessoas podem não entender, mas a diferença é muito clara. Tiago Brunet, ele também vai falar sobre um outro ponto que eu achei muito interessante de nós reagirmos aqui. Ele fala sobre o rico, e isso acaba trazendo também o testemunho dele, de querer ser uma pessoa que sim vive com abundância. Bom, mas queridos, por que é tão difícil os ricos entrarem no reino de Deus? E eu achei interessante que ele traz aqui que é porque tem pouco rico. Bom, será então que Jesus estava falando que seria difícil o rico entrar no reino de Deus por causa do número de ricos que tem no mundo? Será que essa era a pontuação do mestre? Eu peço que você reaja comigo. Porque, segundo a palavra de Deus, existem pontos que mostram algo muito maior. Vamos ler? Mateus, no seu capítulo 19, versos 23 e 24, que diz: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bom, queridos, essa palavra aqui do mestre é justamente a palavra que Jesus vai falar em sequência ao jovem rico. E veja que quando o Tiago Brunet ele fala que Jesus ele veio e falou, obedeça os mandamentos, observe-os e tal. E aí o jovem fala que faz isso desde a mocidade. A partir dali, ele está tudo perfeito. Então, quando Jesus vai falar para que ele desse tudo aos pobres e viesse segui-lo, não tinha nada a ver com salvação mais. Ele já estava salvo porque ele já observava a lei, ele já fazia o que tinha que ser feito. Só que a Bíblia diz que Deus, o Senhor, amou aquele jovem. O Senhor teve um amor, mas depois, por que ele daria essa dificuldade de entrar no reino de Deus? Queridos, ninguém é impedido de entrar no reino de Deus se não for porque a pessoa não completou tudo que tinha que ser. Eu posso observar muitos mandamentos, mas posso não entrar no reino de Deus. O perigo da riqueza é muito grande. Veja também o que vai dizer 1 Timóteo, no seu capítulo 6, versos 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Eu nem preciso falar muito, eu nem preciso reagir muito sobre esse ponto, mas eu gostaria que você parasse para reagir comigo. Você acha que no caso ali era a respeito do pouco número de ricos no mundo e é por isso que poucos entrarão no reino de Deus? A pequena parcela de ricos que existe comparado ao muito dos outros? Porque todos nós sabemos, a Bíblia diz também que a porta é estreita. Há um caminho largo, mas a porta é estreita. E ainda introduz a situação de que não serão todos que passarão por essa porta. E então, o que você acha? Reaja aqui comigo, comente, se inscreva e vamos juntos a mais um vídeo e eu te espero até a próxima.